Ok. Bernarda Zemberg, Folha de Rosto. O Brasil se diz um país receptivo aos imigrantes, um país que abraça aqueles que vêm de longe. E na literatura, isso acontece ou não? A literatura sobre outros povos que vieram para cá é bem recebida ou é uma estranha no ninho? Eu acredito que dos anos 70 para cá, a produção literária de imigrantes nascidos aqui ou feito por quem mora fora se desenvolveu bastante e, pelo que eu acompanho, conquistou um público aí. Eu acho que ela tem sido bem-vinda dentro dos limites do mercado brasileiro e considerando também que existem publicações sobre imigrantes de outros países e que de alguma forma concorrem com o que é produzido aqui no Brasil. A literatura produzida sobre imigrantes no Brasil é importante para eliminar preconceitos ou faz justamente o contrário? Eu acredito que, como toda literatura bem feita, um enredo, uma obra que seja feita com base em questões de imigrantes só pode estimular positivamente a interação entre o leitor e essa história, essa realidade trazida pela obra. Quer dizer, a literatura ela é uma fonte de conhecimento, desde que o leitor se entregue, ela consegue fazer com que ele evolua, com que ele conheça, com que ele coloque em questão as suas fantasias, os seus fantasmas, né? Cria um entrechoque com os fantasmas do próprio autor ou do próprio livro em questão. Então, do meu ponto de vista, eu acho que só pode ser positivo essa interação. Por mais que o conteúdo do livro não traga necessariamente posições compatíveis ou se choque com as posições do leitor, esse confronto, como em toda a literatura, eu imagino, é positivo. Então você tem fé que a literatura muda as pessoas? Eu acredito que muda. Muda, óbvio que individualmente. Eu não acredito em literatura do ponto de vista, e aliás em nenhum tipo de arte que seja instrumentalizada do ponto de vista político. Eu acredito que isso, ao contrário, é uma forma de trazer para baixo a produção cultural. Mas, por outro lado, do ponto de vista individual, mesmo que não tenha, e aliás é melhor que não tenha uma intenção de mudar o outro, ela é em si um instrumento de mudança. Eu vejo assim, duas linhas, uma épica, onde o imigrante faz uma chegada heróica e se adapta, e uma mais trágica, onde é sempre uma vítima do novo meio e tal. É mais ou menos assim, não? Eu acho que faz sentido, eu acho que faz sentido sim. Tem alguns trabalhos que estão bastante preocupados em relatar uma trajetória, né? Então, contar como no navio a família veio ali na parte baixa do navio e o sofrimento que aquilo implicava, uma viagem às vezes de 30 a 40 dias, essa família chegando e como ela se distribuiu, como ela se consolidou, como ela se mesclou com outras famílias da mesma colônia ou comunidade, e acho que tem esse caráter épico que você menciona, né? E por outro lado tem essa vertente diferente, que é uma vertente de fundo mais subjetivo, talvez, que não tem como vocação ou como objetivo narrar necessariamente, epicamente, uma trajetória, mas penetrar mais nas consequências dessa própria trajetória, né? Consequências individuais, consequências familiares, conflitos mesmo que são gerados por situações novas criadas a partir dessa trajetória. Nos primeiros livros você não fala da origem judaica, né? Nos meus 2 primeiros livros, que é Carreiras Cortadas e Efeito Suspensório, um de 1989, o primeiro, e o outro de 92, eu não abordo essa questão. E isso tem a ver com essa rejeição, de alguma forma, que eu desenvolvi ao longo da minha juventude, em relação a aspectos de uma tradição que me parecia vir muito de cima e de forma
estranhamente contraditória com o meu engajamento até político. Era a época da ditadura militar ainda, quando eu estava na minha adolescência, na minha juventude. E eu me engajei muito politicamente em movimentos contra a ditadura militar. E desses movimentos, do meu engajamento, das minhas leituras e tudo isso, de alguma forma fez parte, até intimamente, a necessidade de ruptura com essa tradição ou com essas marcas culturais que talvez eu devesse ter incorporado. E só depois, quando talvez de forma mais madura, no terceiro livro, é que eu percebi que se eu não abordasse essa questão da minha formação, da minha origem judaica, eu não estaria sendo autêntico. E aí no terceiro livro eu até fiz questão de tornar isso muito explícito, até no título, né? Que ele se chama Goldstein e Camargo, que é uma firma de advogados. E foi uma forma de me expor também, porque durante muitos anos eu, talvez sem um motivo muito claro para mim mesmo, eu até escondia um pouco essa condição, né? Na época que eu comecei a escrever algumas coisas, ainda era ditadura militar e tudo, eu nem assinava com o meu nome. Eu botava um outro sobrenome, um pouco porque eu achava o meu complicado, e ele é mesmo, mas não era só isso, tinha uma coisa um pouco mais profunda, era como se eu quisesse negar um pouco isso. O personagem do imigrante tem uma pré-história muito grande. Isso é bom ou mal para um autor? Eu acho que o personagem imigrante é um prato cheio, como se diz, para a literatura. Quer dizer, é um personagem propenso ao aprofundamento sobre vários aspectos. Ele vive uma situação muito rica de saída de um lugar, de transição para um outro lugar, de chegada, né, numa nova circunstância social, territorial, cultural, tudo isso. Então as transformações, que é uma das, vamos dizer assim, uma das bases para a construção do personagem, as transformações pelas quais ele passa são enormes, e cabe, no fundo, eu acredito, ao autor detectar, criar, imaginar especificidades para não transformar o personagem imigrante numa caricatura, que esse é um risco também, né, na literatura de imigrantes ou de imigração, enfim. Há um risco grande de fazer caricatura dos personagens e virar, na verdade, um livro de história disfarçado, de literatura de ficção. Então, eu acho que a riqueza do trabalho da parte do autor está em pegar esse personagem potencialmente tão rico e transformá-lo num personagem único. É mais comum que a literatura produzida pelo imigrante olhe para trás, né, para a terra que foi deixada, para o presente, para as dificuldades de adaptação, ou para frente, para o futuro? Eu acredito que ainda é uma literatura que se volta muito para o passado. Tem um tom até melancólico, e em relação ao presente, o trata de forma conflituosa. Ou seja, talvez daqui a décadas ou até um século, ela adquira uma característica diferente, de vamos dizer, uma junção tão forte, tão intensa com o novo lugar, que é, digamos, esse aspecto mais do passado, dessa melancolia, se dilua um pouco, né? Mas eu ainda vejo a literatura de imigração como, no Brasil especificamente, como com alguma nostalgia predominando, com um sentimento de culpa, talvez, em relação àquilo que não se cumpriu lá e que ainda não se cumpriu aqui, né? Eu acredito que ainda é mais esse aspecto que predomina. Os seus avós eram poloneses. Você recebeu alguma história deles? Veio alguma coisa de lá para você? Olha, infelizmente muito pouco.
E para ser bem assim sincero, esse é um dos assuntos que eu mais gosto de tratar na minha própria literatura. Eu acabei de escrever um livro que acho que vai ser lançado proximamente, que trata bastante dessa questão. Por que, no caso não eu, mas enfim, o personagem do livro, mas tem muito a ver com a minha história, por que os meus avós silenciaram tanto? Ou não, digamos, não foram aquelas figuras mais próximas de uma espécie de imagem que se tem da pessoa que vem de fora e conta as histórias. Não foi assim. E por quê? Eu não tenho essa resposta. Essa é a questão. E eu passei meses, para não dizer anos, me perguntando isso, e não tive, porque eles são falecidos, não tive condições de perguntar para eles a tempo. Mas me parece que houve uma opção pelo esquecimento. Houve uma opção que, por um lado, digamos, preservava aspectos culturais, até religiosos, judaicos. Então, aí da sinagoga, as festas judaicas, esse lado foi preservado, mas o lado histórico não aconteceu. E isso é uma pena, e me levou, já nos anos mais recentes, a pesquisar a própria origem da família, por que isso teria acontecido, e francamente é uma interrogação que eu ainda mantenho, não encontrei a resposta. Qual o grau de importância das histórias contadas por e sobre imigrantes como documento histórico? Bom, num país como o Brasil, que é formado em grande parte praticamente por imigrantes, e muito recentemente, quer dizer, um país jovem, ainda em formação, eu acredito que os relatos, as histórias trazidas por imigrantes, na verdade, estão ajudando a constituir essa nação que não existe.